Eu quero convidar todos vocês a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Esconda o Teu servo atrás da Tua cruz e fale conosco, Pai, nesta noite. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema O que nos falta? E talvez esta seja a sua pergunta e a minha pergunta em vários momentos da nossa vida. O que nos falta? E é bem verdade que aquilo que falta a mim pode não ser necessariamente aquilo que falta a você. Talvez o seu problema não seja dinheiro, você está bem empregado, você está financeiramente estável, os seus negócios estão prosperando, a sua vida financeira está indo de vento em popa, mesmo diante da crise pandêmica que nós vivemos. Mas talvez a sua vida emocional não esteja na mesma passada e na mesma caminhada. Tantas pessoas que nós conhecemos estão endinheiradas, porém pobres espiritualmente falando. Estão abundantes na sua despensa, mas estão literalmente passando fome, espiritualmente falando. E esta pergunta, ela deve alcançar o mais profundo do nosso coração, porque às vezes, quando essa pergunta é feita de supetão, nós não temos nem a resposta de imediato. Porque por alguns momentos nem nós sabemos de fato o que nos falta. Porque aparentemente nós olhamos ao redor e estamos abastecidos de tudo aquilo que alguém poderia ter. Mas parece que ainda há um vácuo no nosso coração e na nossa mente que o nosso dinheiro não consegue alcançar, comprar e nos suprir. Então essa pergunta volta a cada um de nós. O que nos falta? O que falta a mim para que eu possa dizer então que eu sou alguém completo? O que falta a você para que você possa então chegar à conclusão de que você agora não tem mais falta de nada? E então chegamos na descrição de Lucas a respeito desse encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus estava chegando na cidade de Jericó e, como você bem sabe, uma multidão o seguia em virtude dos milagres que ele realizava, em virtude dos prodígios que ele manifestava no meio de todo o povo e por onde ele passava, milagres e sim. E naquele episódio, o historiador e também médico Lucas, ele vai descrever que quando Jesus entrou em Jericó e por lá ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E eu quero primeiro chamar sua atenção para quem era Zaqueu. Zaqueu, embora estivesse no posto de publicano ou chefe dos publicanos, ele era também um judeu. Ele era alguém que na história e na linhagem real, pelo menos naquilo que se tem da tradição cristã, era alguém que era também filho de Abraão. Ele era descendente
de judeus, ele era um judeu, mas naquele momento ele se encontrava trabalhando para o império. Ele era o chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos. E por que eu preciso ressaltar para você quem era Zaqueu? Porque embora quando você olha à primeira vista pareça que seja um cargo desejável de se estar, mas a grande verdade é que para o império Zaqueu era um funcionário, para os judeus ele era um traidor. Para o império ele era um servidor público, para o seu povo judeu ele era alguém que havia abandonado o seu povo, a sua nação, e se vendido por dinheiro e por bens. E isso é importante ser dito para que nós possamos entender o conflito que havia no coração de Zaqueu. Pois, mesmo sendo judeu, ele estava com o seu coração contrito, porque, sendo do povo de Deus, ele trabalhava para o povo inimigo. Mas o texto diz um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção a respeito de Zaqueu. O texto diz que este era chefe dos publicanos, mas Lucas faz questão de frisar que Zaqueu era um homem rico. E aqui eu preciso fazer uma pausa para nós pensarmos um pouquinho. Zaqueu estava num posto elevado no império. Zaqueu tinha muito dinheiro. Então nós podemos chegar à conclusão que Zaqueu não era alguém que necessitasse de ajuda. Porque o que estivesse à disposição para que ele pudesse comprar, então ele compraria e não teria nenhuma dificuldade. Porque o texto e o próprio Lucas faz questão de frisar que ele era um homem rico. E um homem rico não pede autorização para fazer nada, o homem rico pega e faz. O homem rico não pede autorização para comprar um imóvel, ele vai e compra. O homem rico não pede autorização para comprar um novo carro, ele vai e compra, porque ele tem dinheiro e ele assim o faz, sem olhar qualquer obstáculo ou qualquer desafio que se coloca diante dele. Ele era um homem rico. E aqui eu quero aguçar a sua mente para pensar o que um homem rico pode comprar. Ele pode comprar carro, ele pode comprar casa, ele pode inclusive comprar amor. Não um amor verdadeiro, evidentemente, mas ele pode comprar pessoas que o bajule, pessoas que estão por perto, pessoas que falem coisas agradáveis aos seus ouvidos e tragam para eles aparentemente um conforto e uma aparente condição de satisfação. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu podia comprar tudo aquilo que ele desejava. Mas eu volto à pergunta inicial da mensagem: o que nos falta? E agora enfatizando a vida de Zaqueu, o que faltava para Zaqueu? Sendo ele um homem rico, sendo ele um homem de posto alto no império, o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Ele era rico, ele era publicano, ele podia comprar o que viesse à sua mente. Mas se esse homem estava à procura de Jesus Cristo, havia um motivo. Porque ninguém que estivesse plenamente suprido iria buscar Jesus. Ninguém que estivesse plenamente abastecido de tudo aquilo que é necessário não iria ter com Jesus. Ninguém que estivesse plenamente satisfeito iria atrás de Jesus, porque ele já sabia que esse Jesus era seguido por uma grande multidão, e ele já sabia que ele teria dificuldade de chegar até Jesus. A pergunta que não quer calar: por que Zaqueu precisava encontrar com Jesus? E aqui eu trago a resposta para o seu coração. Zaqueu não encontrou no elevado posto que ele tinha no império alegria e satisfação. Zaqueu não encontrou nos seus bens e nas suas propriedades tranquilidade e paz. Zaqueu não encontrou estabilidade emocional. E ele não conseguia comprar isso nem mesmo frequentando os melhores psicólogos que havia na época. Ele não conseguia encontrar nada que preenchesse o vazio que havia no seu coração. E a prova disso é que quando ele fica sabendo que Jesus estava passando por Jericó, ele arruma um jeito: eu preciso ver Jesus.
Eu preciso entender quem é esse Jesus. Eu preciso me encontrar com esse Jesus. Eu preciso buscar a esse Jesus. Eu preciso ter um momento com esse Jesus. E a grande verdade que estava conflitando no coração de Zaqueu é que aquele Jesus não poderia ser comprado pelo seu dinheiro. E que o que Jesus estava oferecendo não estava disponível em nenhum marketplace para que ele pudesse comprar. Não estava disponível em nenhuma plataforma de compra para que ele pudesse ir lá investir um valor e comprar aquilo que Jesus estava oferecendo. Então ele tinha que seguir o mesmo fluxo de toda a multidão para encontrar em Jesus aquilo que lhe faltava para saciar a sua alma, a sua mente e o seu coração. E o texto diz que procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Um homem elevado na sua posição, um homem elevado na sua posição social, mas quando ele precisa ter um encontro com Jesus, ele chega a uma conclusão que todos nós precisamos chegar: eu sou tão pequeno como todos estes que estão no meio desta multidão. E por que foi necessário Jesus permitir que Zaqueu passasse por isso? Porque ali começava o seu processo de cura. Preste atenção nisso. Jesus poderia, assim como ele fez com a mulher samaritana, descobrir um local, até mesmo na coletoria, para ir lá e encontrar com Zaqueu, porque foi o que ele fez com a mulher samaritana. Ele, podendo passar por outro endereço, ele escolhe passar pelas terras de Samaria para encontrar exclusivamente com aquela mulher. Mas com Zaqueu ele não fez assim. Com Zaqueu, ele permitiu que ele enfrentasse toda a multidão e todos os desafios, para então ele pudesse ter um encontro com Jesus. Olha que coisa interessante. Zaqueu naquele momento percebeu a sua pequenez e como ele era diante daquele que ele estava procurando. Ele percebeu que o seu dinheiro não era tudo. Ele percebeu que a sua posição social não era tudo. Ele percebeu que o seu status não era suficiente. Ele percebeu que ele não poderia comprar um lugar ao lado de Jesus. Então ele tem que enfrentar todos os desafios necessários, porque o vazio que ele tinha no coração não poderia ser preenchido de outra forma. Talvez Deus está nos permitindo passar por alguns desafios e dificuldades, irmãos, para que nós possamos reconhecer quão pequenos nós somos diante dele. E às vezes ele tem a necessidade de nos deixar passar por alguns momentos, a tão falada noite traiçoeira, para que nós possamos então, literalmente, se colocar no nosso lugar e perceber: eu sou pequeno, eu não sou ninguém perto de Jesus, e sem Ele eu não sou absolutamente nada. Mas o texto diz que Zaqueu procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante de uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha aqui os desafios de Zaqueu. Primeiro desafio, ele era pequeno na média da multidão que estava seguindo Jesus. Segundo desafio que ele tinha, ele precisava encontrar um lugar onde ele pudesse ver Jesus, porque mesmo estando próximo, um pequeno grupo que estivesse ao redor de Jesus seria suficiente para inibir a sua visão e não ter ele um encontro com ele. Então, com Jesus, então ele procura um modo, um método, ele começa a traçar uma logística para encontrar com Jesus, e a primeira decisão que ele toma: eu vou encontrar uma elevação para que eu possa encontrar Jesus. E ele acha uma figueira brava. Uma figueira brava, você sabe que é uma figueira comum, porém que não produz frutos comestíveis. Era uma figueira brava, ela não tinha valor, ela não tinha, pelo menos naquela época, ela não tinha nenhuma utilidade. Era uma figueira brava. Não produzia nada que de fato tivesse valor. Mas naquela tarde, naquela manhã, eu não sei o horário porque o autor nos diz, aquela figueira produziu algo maravilhoso. Ela produziu o encontro entre Zaqueu e Jesus. Ela produziu a oportunidade para que alguém pequeno, tanto na sua condição espiritual como também na sua estatura física, a oportunidade de ter Jesus, de ver Jesus.
Mas, queridos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa especial. Imagina comigo como que Zaqueu foi desafiado a abrir mão do seu ego para encontrar Jesus. Porque ele teve que enfrentar a multidão, ele teve que correr, ele teve que traçar um plano, ele teve que achar uma figueira brava, ele teve que subir numa árvore. Aqui já seria um desafio que para mim teria uma certa dificuldade, porque eu não gosto muito de altura. Eu lembro que uma vez, Tamar, e eu conversava isso com Tamar, para quem não sabe, depois dá uma olhadinha lá no Facebook, Tamar recentemente pulou lá de... como é o nome, Tamar? Parapente, né? Eu tô falando que eu tenho uma dificuldade com a árvore, o homem pulou de cima de uma montanha lá, só Deus para ter misericórdia. Mas eu lembro que eu tinha ali por volta de uns 11, 12 anos e eu resolvi tomar coragem, Josi. O que é uma árvore perto de mim? E eu lembro que eu subi, inclusive esse pé de manga tá lá na casa da minha mãe até hoje, mas hoje já podado, porque a construção aumentou. Eu resolvi que eu ia subir naquele pé de manga. Então, tomei coragem e comecei a escalar. E subi. Maravilha, venci meus desafios. Só que o problema foi quando eu cheguei lá em cima e olhei para baixo. E eu lembro, Itamar, como se fosse hoje, que eu estava mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Não é muita coisa. Mas eu fiquei literalmente travado. Eu não sabia o que fazer. Então, naquele momento, a única coisa que me restava era chorar. E eu chorava, chamando minha mãe, chamando quem estava perto, e meu irmão veio e me ajudou. Olha que coisa mais ridícula. Eu estava a 2,5 metros de altura, mas eu estava tão amedrontado que para mim, que estava com medo de altura, parecia que eu estava a 10 metros de altura. E aí meu irmão foi ali e me ajudou, e eu consegui descer daquele pé de árvore. Eu só estou contando essa história para você entender que o desafio que Zaqueu teve que enfrentar não foi pequeno, não. Principalmente se ele fosse alguém como eu, que tinha medo de altura. Até porque, sendo pequeno, a altura dobrava, né? Ele era pequenininho, então para ele, uma altura para nós seria algo ainda maior. Mas ele enfrenta esse desafio porque os desafios que nos serão propostos não podem ser maiores do que a oportunidade que nós temos de ter um encontro único, verdadeiro e real com Jesus Cristo. Então Zaqueu, ele não olha para os obstáculos, ele olha para Jesus. E talvez o que nos falta para ter um encontro único e verdadeiro com Cristo é parar de olhar para os obstáculos, é parar de olhar para os desafios, é parar de olhar para as dificuldades e começar a perceber quão importante e necessário nos será encontrar com Cristo. Então a multidão já não será mais um problema, terá que correr não vai ser um problema, subir numa figueira brava não será um problema, porque encontrar com Jesus vale a pena passar por todos esses desafios. Então Zaqueu acha a figueira brava, sobe em cima dela. E ele teve que ainda fazer um cálculo. Olha, Jesus vai passar por aqui. Então eu vou subir na figueira, porque aí eu consigo visualizar. E aí quando Jesus passa por ali, olha que coisa interessante. Preste atenção num detalhe que talvez, você às vezes passa correndo no texto e não presta atenção. O texto diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observe que o texto inicia dizendo que Zaqueu precisava conhecer quem era Jesus. Mas quem foi que falou o nome de Zaqueu para Jesus? Quem foi que apresentou Zaqueu para Jesus? Quando Jesus chega diante da árvore onde Zaqueu está, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você precisa se encontrar com Jesus, mas eu quero te fazer uma grande revelação. Jesus já te conhece, ele sabe das suas causas. Ele sabe dos seus problemas, ele sabe das suas dores, e ele sabe desse vazio que há no seu coração, e ele sabe o que precisa ser feito para preencher esse vácuo e esse vazio que há dentro de você. Mas é necessário que você primeiro reconheça a importância de encontrar com Cristo Jesus. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, ele te conhece. E talvez através dessa mensagem que está sendo pregada nesta noite, você está ouvindo em alto bom som Jesus te chamando pelo seu próprio nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Perceba que Zaqueu foi ali só para ver quem era Jesus. E ele saiu dali com algo muito maior e melhor, porque a partir daquele dia Jesus habitava e morava e dormia e descansava dentro da sua casa. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que lhe falta? O que lhe falta? É emoção? É espiritualidade? É dinheiro? O que lhe falta? Eu não sei qual foi o motivo pelo qual você veio aqui, mas eu quero te dizer algo que a Bíblia já nos garante. Deus vai te dar algo muito maior e melhor do que aquilo que você veio buscar, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o texto diz que, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Preste atenção aqui no detalhe. Zaqueu não convidou Jesus para morar na casa dele, Zaqueu não convidou Jesus para pousar na casa dele, mas quando Jesus falou assim, eu quero pousar na tua casa, o texto diz que ele desce depressa, alegre, e recebe Jesus. Eu sempre conto essa história porque foi uma coisa que ficou gravada na minha mente. Eu lembro que uma vez o pastor Arleudo pregava e ele usou uma figura tão grotesca que ele falou, ó, a oportunidade é um bicho cabeludo na frente e careca atrás. Como assim, gente? Eu não consegui entender, depois ele explicou, é simples. É porque se você não pegar pela frente, depois que ela passar, já era. Já tentou segurar uma careca? Não dá, escorrega. A oportunidade é algo que você tem que pegar pela frente e segurar. E não deixar passar. Então quando Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu não sei como que ele desceu. Ele era pequenininho, eu espero que ele não tinha o mesmo medo que eu, porque senão ia demorar. Eu falei, Jesus, segura um minutinho aí, porque vou ter uma dificuldade. Mas ele desceu depressa e recebeu Jesus. Queridos, a oportunidade que Jesus deu para Zaqueu não é uma oportunidade para você pensar, Jesus, vou pensar. Eu vou pensar se eu quero ter um relacionamento contigo. Eu vou pensar se eu quero que você habite na minha casa. Eu vou pensar se eu quero que você habite na sua família. Não, queridos, é agora ou nunca. Como já dizia o Luciano Huck. É agora ou nunca. Não tem amanhã, não tem depois da manhã, é agora. Amanhã pode ser tarde. Então o texto diz que Zaqueu desce depressa e recebeu alegremente. Presta atenção nisso aqui. Zaqueu poderia pensar, poxa, nem arrumei a casa, como é que eu vou receber Jesus lá? Mas o texto diz que ele ficou alegre quando Jesus disse que queria ir para a casa dele. Como que você se sente hoje com Jesus te dando uma oportunidade tão clara de ter um relacionamento mais próximo com você? Jesus poderia olhar para Zaqueu e simplesmente dar um aceno para ele, seria suficiente. Como muitas pessoas que hoje vão atrás dos seus ídolos aí na televisão, e ele simplesmente dá um aceno e eles ficam maravilhados. Talvez se Jesus apenas acenasse para Zaqueu, para ele seria suficiente, ele só queria ver Jesus. Mas o texto diz que naquela noite ele pousou na casa dele. Talvez o que você veio buscar nesta noite é tão pequeno que Jesus falou assim, eu vou te dar mais, eu vou ir com você para sua casa. Eu sei que você veio buscar algo que eu posso dar, mas eu vou te dar algo maior. Eu vou morar na sua casa. Eu vou morar na sua família. Eu vou morar no seu coração. Eu vou morar no seu trabalho. Eu vou morar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como nem tudo são flores, o texto diz que alguns, vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Preste atenção, porque você não pode perder os detalhes. A multidão começou a murmurar, porque lembra do início da nossa reflexão? Nós estamos falando de um coletor de impostos. Nós estamos falando de alguém que não era bem quisto pelo seu povo.
Ele não era bem visto pela sociedade. Então Jesus, tendo toda a oportunidade de escolher outras pessoas que estavam enquadradas num padrão, num estereótipo, numa bolha religiosa, ele escolhe alguém que era justamente aquele que era rejeitado por todos. Talvez não seja esse você, que já foi rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas. E Jesus vem hoje e escolhe você para morar na sua casa. E o texto diz que eles disseram: olha, Jesus está se hospedando na casa de um homem pecador, de um homem que tem cobrado impostos altíssimos do povo. É isso que Jesus faz? Mas o texto não dá a resposta de Jesus, mas dá a resposta de Zaqueu. E a resposta de Zaqueu foi suficiente para calar a boca daqueles que estavam murmurando. Porque ele diz o seguinte: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E por que a resposta de Zaqueu foi suficiente? Porque pessoas começaram a perceber que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Zaqueu que estava dentro daquela casa não era o mesmo quando Jesus entrou. O Zaqueu que agora estava com Jesus dentro da sua casa era outro Zaqueu, de vida transformada, de vida ilibada, de vida transformada por Cristo Jesus. E aí eles perceberam que quando Jesus escolhe entrar na sua casa, é porque Ele quer te mudar e mudar por completo. Zaqueu nem espera Jesus falar nada, ele fala: mas Jesus, eu sei que eu tenho pecado, mas eu quero dizer uma coisa: o que eu precisava, o que me faltava era o Senhor. Então agora que o Senhor está na minha vida, eu sei que eu não preciso de mais nada. Então todo o dinheiro que eu peguei, todo o dinheiro que eu defraudei alguém, eu quero dizer que para mim agora ele não tem valor nenhum. Então se a pessoa, eu defraudei 10, eu vou devolver quadruplicado, porque isso para mim agora não importa, porque eu tenho tudo aquilo que eu precisava. O que lhe falta? O que falta para você? Dinheiro ele tinha. Quando ele encontra com Jesus, ele entrega o dinheiro, porque quando você tem Jesus, o dinheiro já não tem mais o valor que tinha antes. O problema não é ter dinheiro, o problema é que o dinheiro tinha o Zaqueu, de tal forma que ele preferia ser inimigo do povo do que deixar de ter dinheiro. Mas agora com Jesus, ele prefere ter Jesus do que ter dinheiro. Não estou dizendo que as duas coisas não podem andar junto, mas no caso de Zaqueu, tinha que ser resolvido esse problema. E ele resolve, e ele mostra isso para Jesus. A resposta de Jesus não foi para o povo, a resposta de Jesus foi para Zaqueu. Ele diz o seguinte: porque hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu queria o que mesmo? Ver Jesus. E o que ele recebeu de Jesus? Salvação. O que você veio buscar hoje? O que lhe falta? Jesus está dizendo o seguinte: hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu quero ir embora com você. Hoje eu quero preencher a lacuna que há no seu coração. Hoje eu quero transformar aquilo que você achou que já não tinha mais solução. Hoje eu quero suprir aquilo que você não está encontrando para comprar, porque não está à venda. Porque o que eu dou de graça, e eu dou por completo. Vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Zaqueu poderia ter tudo, mas ele não tinha Jesus, então ele não tinha absolutamente nada. Ou tudo aquilo que ele tinha não lhe era suficiente. O texto finaliza dizendo: Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de... Mas ele finaliza com uma das frases mais lindas de transformação. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Tão perdido que abandona o seu povo para servir o império. Tão perdido que era odiado pelos seus irmãos. Tão perdido que ele era alguém que havia repulsa no meio da sociedade em relação a ele. Mas quando Jesus chega, Jesus restaura a identidade de Zaqueu. Quando ele diz: este também é filho de Abraão, o que ele está dizendo para Zaqueu é: eu vim lembrar para você quem você é. Entendeu, Jesus? Eu vim lembrar você, Zaqueu, quem você é. Eu vim lembrar que você não é apenas um escravo do império.
Eu vim lembrar que você não é alguém que vai viver escravo do dinheiro. Eu vim lembrar você que você é filho de Abraão. E por que ser filho de Abraão é tão importante? Porque foi para este que Deus deu a promessa: de ti sairá uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus está lembrando para Zaqueu: você esqueceu quem você era, então eu vim aqui na sua casa te lembrar que você é filho de Abraão, e em contrapartida você é filho de Deus. Queridos, talvez os desafios da nossa vida tenham nos tirado a nossa identidade, quem somos e quem Deus nos chamou para ser. Essa noite é uma noite de restauração, é uma noite de transformação, é uma noite de mudança, aonde Jesus quer, primeiro, restituir a sua identidade, e segundo, preencher a lacuna do seu coração. Agora que você sabe quem você é, agora que você sabe a quem você serve, você vai poder, assim como Zaqueu, devolver tudo, entregar tudo, não ter mais necessidade de nada, porque Jesus não é a ponte para chegar em algum lugar, Ele é o ponto final. Eu vou até Jesus porque eu quero ter uma casa, eu vou até Jesus porque eu quero ter um carro. Não, queridos, quando você encontrou Jesus, acabou a caminhada, você já chegou no ponto final, era tudo que você precisava, você não precisa de mais nada. Zaqueu entendeu isso. Eu tenho dinheiro, pode devolver tudo, não me importa, porque esse dinheiro que eu estava arrecadando não estava preenchendo o vazio do meu coração, mas bastou que esse homem habitasse uma noite na minha casa para que tudo fosse mudado, tudo fosse transformado. Então para que eu preciso de mais dinheiro? Agora a minha vida está completa, agora a minha vida está plenamente satisfeita, porque o vazio do meu coração tinha uma peça, e essa peça tem o formato de Jesus. Não tem peça sobressalente no mercado. Não dá para preencher com dinheiro, com mulheres, com fama, com nada. Ou você tem Jesus, ou você vai permanecer com esse vazio no seu coração.